Ele que é graduado em Meteorologia pela Universidade de São Paulo, mestre em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas e tem MBA em Gestão Estratégica de Empresas pelo ISAE-FGV. Possui atuação profissional em Meteorologia Operacional em Empresas e Centro de Pesquisas desde 1991. É meteorologista do CIMEPAR desde 2003 e atual coordenador de operações da empresa desde 2018. Possui sólida experiência em geociências, com foco em meteorologia sinótica, mesoescala, sensoriamento remoto da atmosfera e atua principalmente nos temas monitoramento meteorológico e alertas de tempo de alto impacto, nowcasting, integração e aplicação de dados meteorológicos e descargas atmosféricas em centros operacionais de estudo e de tempestades severas. É representante técnico do CIMEPAR junto à Rede Integrada Nacional de Detecção e Descargas Atmosféricas, atuando no acompanhamento operacional da rede junto aos parceiros do convênio Furnas e CEMIG. Também a presença do mestre Nauel está conosco, Filipini. Ok? Ao tempo que passamos a palavra, então, à nossa moderadora, a professora Daniele Stringari. Obrigada a todas. Uma boa tarde. Todos acordados depois do café? Sim. Todos acordados? Ah, agora sim. É uma grande honra moderar um painel que fala de tecnologia e inovação, né, na área acadêmica. E quando se fala em tecnologia, a gente pensa em redução de risco de desastres, pensa em mapeamento, monitoramento, sistema de alarme, sistema de alerta. Mas será que, de fato, nós temos inovação? O que é a inovação? Como nós podemos inovar com o conhecimento que nós temos? Né? Então, esse é um painel que nos deixa saindo da zona de conforto. Porque, se falarmos em tecnologia, todos os sistemas são tecnológicos, né? Temos tecnologia. Mas o que é inovação, de fato, e não uma melhoria? Eu já estou fazendo a abertura do painel, fazendo a discussão, né? Já estamos... É uma provocação, né, para os nossos palestrantes que temos aqui. Então, eu vou passar a palavra ao Nauel Filipini, para que comece a sua apresentação e convidar os demais palestrantes para acompanhar a sua apresentação ali. E depois nós voltamos com essa provocação, né? O que temos de inovação? Obrigado. Buenas tardes. Yo esto lo tengo que poner yo o no sé si tengo que apretar algo más. Lo rompí. Troqué. Bueno, nada, en el mientras tanto aprovecho a presentarme. Mi nombre es Nauel. Yo soy de Argentina. Hablo español, muy poquito portugués. Ahí está. Así ya no improvisamos tanto. Vamos desde el principio. Mi presentación es breve, voy a tratar de que sea corto, último panel. Y nada, quiero aprovecharles la oportunidad para transmitirle una experiencia que estamos transitando en este último tiempo con un equipo de trabajo bastante amplio de mi universidad. Mi universidad es la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, que es UNSADA, y del proyecto que les voy a hablar es de SOURCE, ¿sí? Que es un sistema de orientación urbana ante riesgo climático extremo. Y este proyecto se trata de prevenir
el impacto que pueden tener los fenómenos atmosféricos extremos en nuestras ciudades. Y bueno, en este caso contarles la experiencia puntual de San Antonio de Areco. Para comenzar, quería mostrarles un poco la problemática de dónde nace Source, y tiene que ver un poco con estas tres cosas que logramos identificar, sumado a una gestión del riesgo que muchas veces en nuestras ciudades por lo menos llega tarde. Y hablando de estos tres puntos, hablamos de eventos extremos, que nosotros por lo general hablamos de tormentas significativas que quizás pensamos que se dan cada cierto tiempo o en un tiempo más prolongado, y que cada vez vemos que eso se repite con mayor frecuencia, ¿sí? O sea, se aumenta la frecuencia y aumenta la intensidad también. Después, por otro lado, hablamos de una desvinculación, porque notamos la falta de vínculo entre los diferentes actores que existen para la gestión de ese riesgo, y principalmente con la comunidad, ¿sí? Con nuestros vecinos. Y en tercer lugar, el déficit operativo, que por ahí hace un poco más de referencia hacia los equipos de trabajo, que en algunas ciudades son inexistentes y muchas veces tienen que ver por una cuestión presupuestaria. ¿Estoy hablando demasiado rápido o se entiende? Cualquier cosa, ok. Perdón, eso. Entonces, déficit operativo, que tiene que ver con quizá muchas veces la falta de presupuesto, ¿sí? Y entonces, en el marco de esas tres problemáticas, de esos tres puntos que identificamos, es donde nace Source, que nace con un objetivo principal que es bastante claro, que tiene que ver con desarrollar una herramienta tecnológica que pueda de alguna forma prevenirnos, anticipar esos fenómenos climáticos extremos. Y la clave de todo esto, el espíritu de este proyecto, tiene que ver con esa vinculación comunitaria del armado de la solución en conjunto con los vecinos, en conjunto con la comunidad. Y ahora sí, planteándoles la prueba esta que estamos haciendo, yo les mencioné en varias oportunidades San Antonio de Areco, quería ubicárselas para que tengan una dimensión geográfica. Estamos hablando de una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y es una ciudad típica de la región. Es una ciudad con 25.000 habitantes, es bastante pequeña, pero todas son muy similares. Es la capital de la tradición y eso hace que el sentido de pertenencia de la comunidad sea muy fuerte, son muy arraigados a su tierra. Y ahí, en el medio de todo ese contexto, es donde nace esta propuesta, la de Source, que busca no solamente sumar una herramienta tecnológica para la ciudad, para los vecinos, sino también es un modelo o una perspectiva distinta de pensar un proyecto. Y tiene que ver con involucrar, por un lado, a la universidad pública, la UNSADA, con la gestión municipal, el municipio de San Antonio de Areco, y la comunidad, ¿no? Ahora, concretamente, ¿qué estoy queriendo decir con todo esto, no? Estas son las distintas aplicaciones que se desprenden de este Source, ¿sí? Por un lado, y lo primero que se genera, la primera herramienta, son mapas de riesgo, que lo que tiene de novedoso esto es que cada mapa de riesgo está armado para cada barrio de la ciudad. Es decir, la ciudad se divide en distintas partes, esas partes nosotros le llamamos barrios, y entonces cada barrio tiene su propio mapa de riesgo. ¿Para qué me sirve eso? Nosotros, a partir de esos mapas de riesgo, lo que se puede hacer es identificar cuáles son los lugares inaccesibles, los lugares por los que no se debería circular, por ejemplo, los lugares en donde son seguros, a donde se podrían armar espacios para recibir a los más damnificados, etc. Después, por otro lado, tenemos el índice de severidad de tormenta. Rompí yo. El índice de severidad de tormentas, que lo que buscamos con eso es tratar de nombrar a la tormenta o de darle un puntaje, por así decirlo, ¿sí? Entonces nosotros de esa forma lo podemos, es como la escala de Richter.
pero con tormentas. Entonces nosotros de esa forma le podemos dar un índice de severidad. ¿Y para qué nos sirve ese índice? Por un lado, para tomar decisiones más inteligentes, pero también para poder activar los distintos protocolos, que es el tercer punto y la tercera herramienta que armamos. Esos protocolos son como una receta, ¿sí?, para los vecinos. Entonces, cada vecino que está asociado a un mapa de riesgo de su comunidad, de su barrio, tiene acceso a ese protocolo que le indica qué puede hacer, a dónde tendría que ir, cuál es el plan a seguir y qué cosas no debe hacer. Entonces, el vecino no tiene que esperar a recibir una orden, sino que en el caso de la ausencia de la orden, él sabe o ella sabe hacia dónde se tiene que dirigir o con quién se tiene que comunicar, ¿sí? Y todo esto funciona gracias a una red de sensores, ¿sí?, que se instalan en la ciudad de San Antonio de Areco y de alguna forma estos sensores van registrando los datos en tiempo real y eso hace que tengamos los mapas de riesgo actualizados al igual que el índice de severidad de las tormentas. Y después, por último, la cuestión de la educación, porque todo esto no funcionaría si no formamos a personas para que estén con el conocimiento técnico en el territorio. Lo que hacemos con ellos son distintos talleres para poder ir actualizando esos protocolos, porque los que tienen el conocimiento de lo que pasa en su calle es el mismo vecino. Entonces, es a ese vecino al que nosotros tenemos que lograr sumar para que todo esto termine funcionando. Ahora, les contaba que todo esto nosotros lo hacemos en San Antonio de Areco y si todo esto logramos que funcione en esa ciudad, y como les decía, San Antonio de Areco es una ciudad tipo, tranquilamente podría ser un modelo replicable. Entonces, porque las otras ciudades tienen características muy similares. Ahora, tenemos estos 4 puntos que hacen que este proyecto sea replicable. Por un lado, es modular. Cada una de las acciones que les conté antes se pueden tomar por separado si el municipio las quisiese aplicar de esa forma. Por otro lado, es económico porque las estaciones que toman los sensores son low cost, que también tienen un gran desarrollo, pero lo dejamos para después o me pueden escribir y lo compartimos. Después, por otro lado, también es un conocimiento validado, es un conocimiento que se está generando dentro de la universidad y que se está probando directamente en el territorio y es participativo. Por esto mismo que les decía de que se terminan involucrando a todos los vecinos y se establece una línea de contacto constante. Y todo eso que les conté recién resume lo que para nosotros significa Source, ¿sí? Hoy más temprano escuchaba a uno de los disertantes que decía, a veces parece como que nosotros hablamos un idioma y no nos podemos terminar de conectar con la parte de la gestión. Y ahí me vi reflejado, lo dijo en portugués, yo lo escuché y lo interpreté. Y dije, che, esto es lo mismo que digo yo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros hablamos nuestro propio idioma dentro de la universidad, ¿sí? Y lo que nosotros hablamos, después decimos, che, pero si esto está bueno, ¿por qué no se aplica? Y no se aplica porque el que está afuera está hablando otro idioma. Y lo que nosotros tenemos que hacer es unificarlo y tratar de que las dos partes construyan un idioma en el que puedan avanzar juntos. Y esto es lo que estamos tratando de hacer involucrando la parte del vecino. Todos esos protocolos no son guías técnicas específicas para que lo entienda un técnico. Es un protocolo que está validado con ellos para que el mismo vecino lo pueda interpretar porque está escrito con sus propias palabras. Entonces, un poco es lo que buscamos con Source y también porque para nosotros esto es una necesidad. Yo hace un mes más o menos que estoy acá y me queda un mes más para estar en su país. Y lamentablemente hoy, en estos momentos, San Antonio de Areco está bajo agua, está inundado. Hace
Algunos días atrás llovieron 400 milímetros en 24 horas, y no solamente San Antonio de Areco, sino varias ciudades de la región están bajo agua, y es la peor inundación de la historia registrada hasta el momento. Y vuelvo de nuevo al principio. Les decía lo de los fenómenos climáticos que se repiten cada vez más. Esto nos pasó lo mismo el año pasado y nos pasó lo mismo el año pasado. Entonces ya no es algo tan extremo o algo que pasa una vez cada 10 años. Y para todo esto tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque no nos puede seguir pasando de decir, che, no, nadie sabía que podía llegar a pasar. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que anticiparnos y tenemos que actuar. Pero la única forma de hacerlo bien es si lo hacemos juntos. Así que, obrigado. Obrigada, Nahuel. Convidamos agora Marco, do CIMEPAR. Oi. Só confirmar, está no PDF, né? Tá, né? Então vocês vão perder o vídeo. Eram 2 vídeos ali, mas era só a ilustração do que eu ia falar, mas eram bem interessantes. São vídeos do lançamento do GOES, do último satélite meteorológico, né? Depois, quando chegar na palestra ali, eu conto mais. O que eu quero focar aqui, vamos dizer, na minha apresentação, na verdade, eu quero tentar fazer algumas provocações e espero perguntas da plateia, tá? Porque é coisas que vocês vão enfrentar amanhã, se for o caso, né? Mas em muito pouco tempo. Que é essa necessidade de você gerar informações confiáveis, em tempo real, e depois guardar essas informações, porque a professora Daniele vai vir perguntar, você instalou uma estação meteorológica aqui, cadê os dados? Daí você falou, quebrou, pifou, perdi uma série histórica de dados. Os dados, como eu vou mostrar ali na frente, elas têm uma função de tempo real, para atuação, monitoramento, alerta, nowcasting, mas elas formam um histórico. E com esse histórico é que depois os pesquisadores vão poder entender melhor como que os sistemas atuam, né, como que as coisas acontecem em base de dados. Então, se você perdeu o dado, perdeu a história. E eu falo que, normalmente, história, dado que não mediu, você não tem. Não conhece, perdeu. Não adianta, não tem reconstrução para trás. Por isso que eu coloco aqui. No caso, eu vou falar bastante de meteorologia, que é a minha área de atuação principal. Então, eu tenho que medir para conhecer, conhecer para entender e entender para prever. Isso é uma sequência, um processo que, se você não respeitar qualquer um desses itens, você falha na previsão. Essencialmente, falha na previsão. Aqui é só para a gente situar onde que estão os principais riscos, né, de maior impacto, medidos pelo Fórum Econômico Mundial, né, na penúltima versão. Eles elencaram os riscos e colocam os riscos ambientais nos 4 primeiros de maior impacto e que trazem maior prejuízo para a sociedade como um todo. Então, a gente tem, em primeiro lugar, os eventos climáticos extremos, mudanças críticas nos sistemas terrestres, perda de biodiversidade, colapso de ecossistemas e escassez de recursos naturais. E, para completar, ainda no 10º lugar, tem poluição. Então, dos 10, 5 são ambientais. Depois tem outros, inclusive, né, em 5º lugar ali está chegando, né, fake news, tudo que ajuda a atrapalhar os nossos trabalhos. Mas o foco hoje é ambiental, né? Isso a gente já viu em algumas apresentações no início aqui, né? O foco é ambiental, as mudanças climáticas já chegaram, então a gente já está atrasado nas preparações, na resiliência, no aumento da resiliência, e isso a Defesa Civil já está observando, está correndo atrás. Então, nós temos que andar bastante nessa área aí, com bastante velocidade. Essa figura é só para dar aquela noção
de que todo mundo, né, a gente está percebendo essas mudanças andando muito mais rápido e que as novas gerações vão perceber efetivamente os eventos severos com maior frequência. Então, alguém que... Deixa eu ver, acho que tem ponteiro aqui, né? Tem. Aqui. Então, quem nasceu na década de 50, hoje está na casa dos 70 anos, falou, não, nunca vi isso acontecer, né? Porque estava num processo que as coisas estavam mudando. Quem já nasceu na década de 80, já está aí na idade adulta, então já está percebendo que coisas que não aconteciam, que ela não tinha memória que aconteciam, acontecem mais frequentemente. E quem nascer a partir de agora vai falar, pô, isso aí está acontecendo quase todo ano. Tá? Está sempre acontecendo. Então, vamos dizer, lógico que eventos muito extremos vão ter tempos de retorno muito grandes. Mas, vamos dizer, aquela cidade que tinha um alagamento por ano passa a ter 3, 4, 5, né? Em curto espaço de tempo, porque o ambiente está mudando. Não só o ambiente, condições urbanas, tem muita coisa, não é uma coisa tão simples, mas está mudando. Então, a próxima geração vai ter uma maior percepção. A nossa geração tem que ajudar essa geração, que já vai ter essa percepção, falar, nós estamos tentando fazer alguma coisa. Né? Porque as outras gerações tiveram a sua vez e, né, em maior ou menor medida, fizeram alguma coisa, mas não foram bem-sucedidas. A nossa geração tem que ser muito bem-sucedida, para que a próxima geração tenha uma percepção menor desses tipos de impacto. Então, no caso de sistemas de observação meteorológica, vocês podem ver, são uma figura antiga, inclusive, mas é muito mais que uma estação meteorológica. É muito mais que um radar meteorológico. É muito mais que tudo. Eu tenho que observar uma tempestade... Opa! O que eu fiz aqui? Como é que volta? Alguém ajuda aí? Professor, não, pelo amor de Deus. Ah, obrigado. Se eu fizer de novo, o que é? Ah, tá. Obrigado. Então, para eu observar, eu queria fazer isso aqui. Para eu observar uma tempestade, eu posso observar ela de diferentes maneiras. Eu posso observar com radar meteorológico, com satélite meteorológico. Aí você fala, com estação? Pode, se ela passar por ela. Se ela não passar pela estação, ela não vai perceber essa tempestade. Então, você tem que ter um rol de informações de diferentes fontes, de diferentes abordagens, e que você vai ter que integrar todas essas informações num grande quebra-cabeça que faça sentido, para que o analista, na ponta final, fale, ó, aqui tem risco de tempestade. Tá? Não é um ou outro sensor, não é um ou outro sistema, é tudo junto e misturado. Tudo funcionando ao mesmo tempo, tudo sem falhar, porque na primeira falha, é a hora que o alerta vai falhar também. Então, no caso de telemetria meteorológica, basicamente, a gente tem telemetria de diversas informações, então a gente tem as estações meteorológicas, que basicamente todo mundo conhece, né, com os principais parâmetros meteorológicos, temos estações especialistas, que podem ser agrometeorológicas, hidrometeorológicas, tem variações, mas existe uma variação básica, né, que é o mínimo que você precisa ter. As estações hidrológicas, que são especialistas... Cadê? Bom, hidrológica aqui. Que são especialistas em nível de rio e chuva. E as pluviométricas, que são as mais básicas, que vão te medir a precipitação. Hoje em dia, vou dar o exemplo do CIMEPAR aqui, que não é o exemplo da maioria dos locais, a frequência básica de medida 15 minutos. Tá? Daí, telemetria, vai chegando, e a gente vai ter que tratar esses dados de alguma forma. Então, quantidade é importante, frequência é importante, estabilidade do dado é importante. Alguém sabe mais alguma coisa importante no dado aí? Oi? Qualidade. E isso eu quero abordar na próxima transparência aqui. Essa é uma figura da nossa telemetria. Tá? Eu digo na nossa telemetria o que eu tenho disponível no estado do Paraná. Tem coisa que não está aí, inclusive, ainda. Tá? Então, tem CIMEPAR, tem IAPAR, tem SANEPAR, agora está começando a entrar, tem CEMADEM, tem um monte de coisa. Daí você olha para o mapa e fala assim, pô, legal, né? Tem um monte de dados. Na hora que você vai cavocar lá, efetivamente, nos dados, você vai começar a achar, bom, esse aqui falhou. Por quê? Porque não foi trocar bateria.
Esse aqui falhou. Por quê? Porque não foi dar manutenção no passarinho que fez o ninho no pluviômetro. E esse aqui? Esse aqui abandonaram, não tem mais ninguém. E quando você vê um cenário desse, vai falar assim, bom, eu tenho todo esse conjunto de dados, mas quando eu vou ver o que eu tenho na realidade, é muito menor. É muito menor mesmo. Tá? Então, você tem diferentes categorias, diferentes capacidades das diversas instituições em manter um sistema, e aí que eu entro os desafios, né? Que é a coordenação, vou apertar de novo para não sair. Coordenação. Então, o Brasil não tem uma instituição central que fale assim, eu vou fazer tudo, contem comigo. Não, nós temos diversas pessoas que fazem diversas coisas, em diferentes lugares, de diferentes jeitos. Tem que coordenar. Se não coordenar, dá problema. Operação e manutenção. Defesas civis. Todas. De todos os lugares. Esse é o ponto crucial de uma rede de telemetria. Comprar é fácil. Comprar, eu vou lá no governo, brigo, consigo uma emenda parlamentar, tenho o equipamento. Aí você vai comprar e vai falar, bom, está aqui, ó. Resolveu o seu problema? Não, aí começa o problema. Porque você tem que dar operação e manutenção nisso aí. Fazer a operação da estação, ela funcionar, transmitir o dado, transmitir esse dado para um banco de dados, consolidar isso e entregar para o usuário final. Então, a compra, simplesmente, na verdade, está contratando um problema, mas que é necessário para você. Mas vocês têm que ter a noção real do tamanho dela, do tamanho desse problema. Tá? Padronização. Nós temos diferentes fornecedores, de diferentes marcas, de diferentes tudo. E, quando você busca os dados, você vê diferentes fontes de diferentes estações, elas não estão padronizadas, tem uma estação que fala que choveu 20, a hora que você vai ver choveu 10, e por aí vai. É difícil isso. A gente tenta fazer isso no CIMEPAR, tentar trazer todo mundo na mesma base, porque, senão, você vai ter respostas diferentes. E aí, se perder isso no histórico, aí não tem mais jeito, né? Gestão de banco de dados, também. Comprar a estação, o dado chega para você, mas e depois? Para onde que ele vai? Tem que armazenar num banco de dados, dedicado, especialista. Aí começa a entrar gente especializada, não só na operação e manutenção, na transmissão, mas também na gestão do dado, para que lá o operador da Defesa Civil, no final, fale, não, eu posso acreditar efetivamente nesse dado. E, por fim, o compartilhamento. Como nós não temos vamos dizer, um órgão central que faça tudo isso, tem que ter compartilhamento geral. Né? Como fazer isso? Tem que organizar também. Tudo tem que fazer. Né? Então, a rede de telemetria ela é muito importante, ela é imprescindível para os trabalhos de defesa civil, mas tem todo um roadmap aí que a gente tem que pensar antes de comprar, porque depois que comprou, já contratou o problema, que é necessário, como eu falei, mas tem como mitigar, tem como melhorar bastante isso. Radares. Tema da moda também. Eu quero ter o meu radar, quero chamar ele de meu, porque eu preciso também. Eu tenho que ter essa informação em tempo real. Tudo bem. Novamente, radares são equipamentos muito específicos, são equipamentos que têm uma tecnologia, como a professora falou, alta. Hoje já não são, vamos dizer, não são inovação, são equipamentos que funcionam já a vendas de padrão, mas a ciência está atrás do dado. Recebeu o dado, tem que trabalhar ele bastante. Basicamente, os radares meteorológicos eles trabalham em 3 bandas, que eu destaquei ali, banda S, banda C e banda X. Qual que é a grande diferença entre eles? É para que você quer. Você tem que ter muito claro na sua cabeça, na hora que você for lá e falar assim, eu preciso de um radar. A primeira pergunta que se faz quando eu preciso de um radar é, para que eu quero o radar? O que eu preciso dele? O que ele vai me entregar? E, a partir disso, você especifica o radar. E, a partir disso, você compra o radar. Tá? Então, ele tem diferentes bandas, diferentes frequências. Basicamente, grosseiramente, de uma maneira bem geral, o banda S é o que a gente chama radar de supervisão ou de monitoramento maior, que é o que tem maior alcance e menor atenuação. Então, eu consigo ver 1, 2, 3 tempestades, uma atrás da outra. O banda C ele é mais restrito, mas também tem uma boa cobertura ainda, não chega a ser o radar banda S, até 200, 240 quilômetros ele funciona bem, mas tem um problema de atenuação grande. E o banda X
Banda X é o mais restrito, mas é o que me dá mais detalhamento da informação. Então, se eu tenho um lugar muito crítico, que eu preciso saber exatamente o que está acontecendo naquele local, mas só naquele local, aí é o Banda X. Aí, qual que é a solução para diversos problemas? Não é um nem outro, é uma composição de todos. E aí você tem, novamente, que estudar o seu problema, falar, bom, o que eu preciso e onde que eu preciso. Aí tem técnicos e especialistas que vão fazer isso, falar, ó, a tua solução é essa, a solução desse estado é essa, a solução daquele estado é essa, não se repete soluções, cada uma tem a sua. Esse é um exemplo do CIMEPAR, do Paraná, né, mas sob liderança do CIMEPAR. Então, atual, nós temos 2 radares banda S, um em Cascavel, um em Teixeira Soares, e um banda X, que é uma colaboração com a Defesa Civil do Estado do Paraná, em Curitiba. Quem for fazer a visita no CIMEPAR na sexta-feira vai poder ver de longe, né, na Clarabóia. Não vai subir lá, né, porque é meio ruim de subir onde ele está, mas vai ver o banda X lá. E uma maquete do nosso banda S está na exposição aqui. A gente pode explicar melhor lá. Futuro. Perdão, as fotos aqui, tá? Das estruturas dos radares que são operados pelo CIMEPAR. O Teixeira Soares, desde 1997, e o Cascavel, desde 2013. Do lado de cá, como a gente entende que vai ser o futuro? Serão 3 banda S, os 2 atuais. O Teixeira Soares já tem 30 anos, praticamente, em operação, ele vai ser modernizado com projetos. O novo vai ser no norte do estado, a princípio em Jandaia do Sul. Um radar banda C na região metropolitana de Curitiba e 4 radares banda X, 2 no litoral e 2 na região metropolitana. Daí você precisa de tudo isso? Pode ser que sim, pode ser que não, mas foram os projetos aprovados e a gente acredita que eles são viáveis. Tá? Então, você olha isso aqui e fala, posso reproduzir no meu estado? Não, de jeito nenhum. Você tem que olhar a tua realidade para entender o que você precisa lá. Aqui que vocês perderam, mas aqui era só uma ilustração mesmo, porque eu sou apaixonado por satélites, né? Lançamento de satélite, acompanho quase todos, né? E eram vídeos do satélite, o último que saiu, o GOES, né? O GOES-U, que se tornou o GOES-19 agora, em abril, ficou operacional. Então, tinha o lançamento do foguete, então, mostrando que ele tinha sido bem feito. O de baixo, que eu falei que seria a perda de vocês, né? Que foi o desacoplamento dele e o início da entrada dele em órbita. Foi a primeira vez que um satélite meteorológico teve a transmissão em tempo real do momento que ele está lá e ele é solto no espaço e vai buscar a sua posição de órbita definitiva. Né? Isso demora meses, né? Mas o desacoplamento ali foi transmitido em tempo real. Então, nos satélites, nós temos hoje a série GOES, né, GOES-R, que é o que fornece dados para o Brasil. Até abril desse ano era o 16, que tinha sido lançado em 2016 e se tornou operacional no final de 2017, e agora o 19 foi lançado, foi comissionado e ficou operacional, e ele substituiu o 16. Então, o 16 está numa órbita que a gente chama de espera, então ele vai ficar aguardando lá, porque ele já está gasto, né? E entrou o novo. E aconteceu a mesma coisa, isso é na nossa latitude, né, sobre o Brasil e sobre os Estados Unidos, e o GOES Oeste, que era o 18, que foi lançado em 2022, 2023, 18 e 19, que era o 17, e o 18 tomou o seu lugar, né, da mesma forma que o 19 tomou o lugar do 16. Então, hoje nós temos uma rede, um sistema de satélites geoestacionários que servem a essa face, né, então, a parte ocidental dos Estados Unidos, a nossa parte aqui, tudo, que faz o monitoramento em tempo real, a cada 10 minutos, agora, eu tenho uma informação de satélite. Tá? Em relação à série anterior de satélites, ele é muito evoluído, né? Então, a gente passou de 4 canais para 16 canais de informação, muitos produtos que não existiam passaram a existir, alta definição e tudo mais. Maravilhoso. Então, agora, atenção. Aqui é importante. A política atual, né, do atual governo americano está impactando bastante na NOAA. A NOAA é quem cuida disso aqui. Para nós, ele é um satélite que a NOAA ela entra num esforço mundial de monitoramento meteorológico que compartilha as informações, sem custo. Tá? Primeira coisa que na mudança de governo tem lá, olhar a NOAA e falar, pô, vocês estão gastando tudo isso aí, quanto que entra? Vocês estão gastando muito e ganhando nada. Eu não estou falando que isso vai acontecer, mas já começou a entrar no radar deles
o financiamento da NOAA por outros modos que não seja só o governo americano. Um satélite desse custa bilhões de dólares, tá? E a gente recebe a informação de graça em função do compartilhamento, que é histórico. Mas é histórico porque eles compartilham. Eles podem chegar e falar assim, não é justo, eu preciso ter tem meus custos aqui, tudo. Então, no futuro, nós estamos observando, acompanhando isso para e passo agora, toda essa discussão na NOAA, porque isso, num limiar muito severo, pode chegar a uma necessidade da gente ter que financiar ou esse satélite, né, os dados dele, que é público hoje, ou, né, a gente partir para a nossa solução. Só que a nossa solução não vai dar tempo de fazer isso aqui. Um ciclo, deixa eu mostrar aqui para frente. O ciclo de uma série de satélites meteorológicos como o GOES, ele começa em 2020, quando fala assim, olha, nós vamos fazer, tá? E chega em 2035, nós estamos lançando o primeiro. Tá? É um ciclo muito longo de desenvolvimento. Tá? Então, nós não temos solução aqui, compra o satélite ali da China e põe no ar. Não é assim. Então, se houver um corte, vamos dizer, imediato, nós vamos ficar sem. Totalmente sem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar em termos de Brasil. Né? Ter a nossa solução, como vai ter que ser, se já tem que andar. Né? O último congresso que eu fui em São Paulo, no INPE, o INPE garantiu que tem 500 milhões de reais lá para o satélite geoestacionário, mas, mesmo tendo dinheiro, não é para hoje, é para daqui a um tempo. Mas isso é estratégico para o Brasil. Entrando nessa aqui, só para colocar a sequência, né? Lançou o GOES agora, né? Ele entrou no ar agora, mas já estão falando na nova geração, né? Que, como eu falei ali, né? Estão desenvolvendo, desenhando, especificando, escolhendo empresa que vai montar, que vai lançar, não sei o quê. E ele vai se chamar GeoXO, né? Então, é Geostationary Extended Observation. Vai ser uma nova geração de satélites, baseada nas experiências do GOES-R agora, só que com muito mais dado. Muito. Muito mesmo. Eu não sei como é que a gente vai processar esses dados. Não faço a menor ideia ainda. Mas a concepção é extended. Então, é bem mais do que a gente tem hoje. Então, hoje, a constelação do GOES são 2 satélites, o leste-oeste. O novo GOES vai ter 3 satélites, o leste-oeste e o central. Sendo que, no GOES-oeste e o GOES-leste é o que fica sobre o Brasil, você tem a configuração atual com sensores novos. E no central, aí vai ser a diferença maior, você vai começar a ter o sondador que eles chamam hiperespectral, que é o que vai dar muita definição na informação, muito mais do que tem hoje, composição atmosférica, então poluentes, né? E nos leste-oeste vai passar a ter monitoramento oceânico de fato, um sensor dedicado a monitoramento oceânico. Então, são esses aqui nessa apresentação aqui tem os nomes, né, as diversas coisas que cada um vai fazer. Hoje, o que tem nos GOES é o Lightning Mapper, né, então, detecção de raios, o imagador aqui, né, o que está no meio aqui, o GXI, e só. As outras coisas são novas. Então, vai vir um monte de dados. Assim, quem buscar na internet, é só buscar GeoXO, lá vai cair no site da NOAA, você vai poder ter condições de informações tridimensionais, de sensoriamento remoto. Então, muda tudo. Muda toda a complexidade e a quantidade de dados que vai ter. Temos que estar preparados também, porque a hora que mudar o satélite foi o que aconteceu. Né? Desligo o 16, ligo o 19, o cara, mudou. Tá? Vocês se viram aí. E já terminando, por fim, né? Tudo isso que eu falei, que foi uma parte só, por isso que eu quero que façam perguntas mesmo, porque eu acho que isso é muito importante para vocês. Lá. Vocês precisam de dados, mas não sabem como tirar esses dados, mas é o tal do pessoal altamente qualificado. Tá? Isso não tem como escapar num sistema de monitoramento como esse. Tá? Então, são meteorologistas, analistas de TI, físicos e matemáticos, técnicos e engenheiros, que, para aquele dado chegar ali, Misael conhece bem isso, né? Ele cuida disso lá aqui na Defesa Civil do Paraná, tem toda uma equipe técnica que trabalha por trás. O dado não aparece de graça, não aparece por milagre ali. Não é só porque você instalou um equipamento num local que aquele dado vai aparecer de fato no seu sistema ou nas suas ferramentas. Tem tudo por trás. Então, para estruturar um sistema desse,
é muito custoso, não tem jeito, não tem como escapar dessa visão. Mas que hoje, com o custo-benefício das coisas e como a gente está vendo como as coisas estão caminhando, ele já se torna um custo-benefício razoável. A questão grande questão, né? Sensibilizar o poder político para falar que esse custo-benefício é necessário e que ele vai se pagar. Que, no final das contas, né, o decisor vai falar isso. Eu vou gastar isso, mas qual que é o meu retorno? Não, o teu retorno é o aumento da resiliência da sociedade. Simples assim. Se não fizer, vai piorar. Se fizer, começa a parar de piorar e depois começa a melhorar. Mas se não fizer nada, com certeza vai piorar. Então, eu agradeço a atenção, estou à disposição depois para as perguntas, que eu espero que tenham, tá? Obrigado. Obrigada, Marco. Temos a honra agora de convidar o Dr. Carlos Uribe, da Unesco, para a sua palestra. Como decimos en Colombia, yo soy de Colombia, lo mejor para el final, ¿no? Oh, mentira, gran mentira. Tengo que empezar esta presentación, que va a ser muy corta, prometido, pidiendo dos excusas. La primera, no hablo portugués, me hubiese encantado presentar en portugués, pero no hablamos algo que se llama portoñol en Colombia, que no me van a entender. Y la segunda es que esta presentación, haciendo uso de la tecnología y de la innovación de la que vamos a hablar, fue traducida por una herramienta de inteligencia artificial del inglés al español. Entonces, la segunda excusa es si hay errores gramaticales, 1000 excusas. No es mi culpa, no tuve tiempo de revisarla. Represento a la UNESCO, que es una de las agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas, con un mandato específico en la educación, la ciencia, las ciencias naturales y humanas, la comunicación y la información. Y a veces las personas con las que hablo se sorprenden porque yo estoy en una unidad que es la unidad de reducción de riesgo de desastres. Entonces me dicen, la UNESCO tiene una unidad de reducción de riesgos de desastres. Entonces es bastante sorprendente. Y sorprendente cuando lo miramos así, pero luego tiene su lógica y de alguna manera los organismos internacionales como el que yo represento tienen como función principal la implementación de los marcos globales en las diferentes áreas, ¿no? La más conocida serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y bajo esa gran sombrilla del 2015 al 2030 se desprenden una serie de programas que ustedes seguramente han escuchado, utilizado o que conocen muy bien. El primero y eventualmente el que más atención deberíamos ponerle hoy es el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, que va del 2015 al 2030, y el Acuerdo de París, y particularmente el artículo número 8 que habla de adaptación al cambio climático. Y ahí voy a hacer de pronto una introducción bastante breve y recordando una conversación que tuvimos hace 3 minutos con más porque este señor habló mucho, sobre la coherencia entre lo que es cambio climático, adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres, porque hay un vínculo muy lógico y un tejido conectivo, pero cuando lo miramos en las comunidades de práctica hay una separación neta y clara, ¿no? Cambio climático, reducción de riesgos, ¿sí? Y se refleja en la arquitectura de los gobiernos. Está en general un Ministerio del Medio Ambiente que se encarga de cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático. Y de otro lado, opuesto, un Ministerio del Interior y organismos de protección civil que tienen una responsabilidad sobre la reducción de riesgos de desastres. Pero si vamos al concepto de lo que es la reducción de riesgos de desastres y el cambio climático, lo discutimos en 2 segundos. La variabilidad inducida por el cambio climático está generando eventos más fuertes y más frecuentes que se transmiten en catástrofes, desastres, punto. Hay un vínculo lógico. Toda esta introducción para decirles entonces que la UNESCO
en medio de su oficio de implementar su mandato en la educación, la ciencia, la tecnología, la información y la comunicación, tiene que ser coherente con los marcos globales que citamos ahorita. Entonces, tiene más lógica que tengamos una unidad de reducción de riesgos de desastres, que está basada en la sede principal y tienen como oficio la coordinación de esfuerzos para que todo lo que se haga en educación, en ciencia, en tecnología, sea coherente con los marcos globales. Uno de los mandatos esenciales de la UNESCO, hago un paréntesis, el programa más conocido de la UNESCO es el programa del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y mucha gente piensa que solo hacemos eso, pero no, hacemos una cantidad de cosas súper interesantes además. Entonces, en el sector de ciencias y el mandato específico y la particularidad de la UNESCO es que introducimos la ciencia y la tecnología en la implementación de agendas internacionales. Y buenísimo porque todos los panelistas, desde esta mañana hasta el último, hablaron de un pequeñito problema que hay, y es el puente de comunicación entre la ciencia, la tecnología, la investigación, todo esto que producimos en las universidades, en los centros de investigación, y el poder decisional, la gente que toma las decisiones, y cómo la información que sale de las universidades, de los centros de investigación, le es presentada a la persona que toma la decisión, que en general no es un científico ni eventualmente muy conocedor del área, pero que necesita elementos claros, precisos, en un formato y en un tipo de lenguaje que le permitan tomar decisiones basadas en ese progreso científico y tecnológico que le estamos tratando de ofrecer. Entonces, ese oficio tratamos de hacerlo mal o bien en esta unidad. Qué rara esta diapositiva, pero vamos a concentrarnos sobre la primera. Hoy, los otros 7 la miramos. Nuestra unidad tiene 8 áreas de trabajo, pero luego lo miramos. Vamos a concentrarnos en esta primera, que es la ciencia y la tecnología. Todo esto que está a la derecha ya lo hemos hablado. Tenemos un oficio que es representar y defender y apoyar los intereses, asesorar a los gobiernos de 193 países que ratificaron y que son miembros de la UNESCO en la ciencia, la tecnología y la educación, y asegurarnos que son coherentes con la agenda internacional de reducción de riesgos de desastres y de adaptación al cambio climático. Hacemos un montón de cosas, eso es bonito, salen los reportes, pero bueno, la idea es decirles que aquí tenemos un foco esencial en los pequeños estados insulares en desarrollo. Hay una gran prioridad sobre África y América del Sur, y en general lo que hacemos es apoyar, el diseño de estrategias y planes nacionales sectoriales en esas áreas que les dije, educación, ciencia, tecnología, comunicación, información, a nivel nacional y local. Y aquí quisiera resaltar eventualmente algo que es muy importante, y creo que fue Nahuel, lo habló, y la necesidad vital de articular los niveles locales, provinciales y locales. Porque en general los esfuerzos de diseño de política pública que rigen la implementación de tecnologías dentro de la reducción de riesgos de desastres están al nivel nacional. Y cuando vamos a la provincia no hay mucho, hay un poquito, y cuando vamos al nivel local, casi nada. Hay experiencias importantes que se están haciendo, generadas por la COP30 en Belém, y entonces Belém dijo, no tenemos plan local de adaptación al cambio climático, y tampoco tenemos plan local de reducción de riesgos de desastre. Entonces comenzamos a mirar y dijimos, bueno, ¿cuáles son los agentes que ayudan a que lo que se hizo, y lo mencionamos esta mañana, el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, cuáles son los elementos de política pública que a nivel regional y local ayudan a que esto suceda? Y no había mucho. Entonces ahorita hay todo un proceso bastante interesante sobre el apoyo a la reglamentación y el establecimiento de marcos locales de reducción de riesgos de desastres y de adaptación al cambio climático. Y lo más interesante de eso es con coherencia entre las dos disciplinas que les dije al inicio. Hacemos también, apoyamos el desarrollo de sistemas de alerta temprana. Hay una iniciativa que lanzó el secretario general de la ONU en la COP27 en Sharm el-Sheikh, en Egipto, y el man dijo, yo quiero que todos los países del mundo en el 2027 estén cubiertos por un sistema de alerta temprana. Súper ambicioso. Ahí vamos, pero
No sabemos. Pero la UNESCO hace parte de esto y hacemos parte del pilar número 2, que es el pilar del componente científico. Entonces es donde tratamos de transmitir el progreso y la capitalización de la información en herramientas tecnológicas como la que presentó Nahuel, como la que presentaste tú, que se me olvidó tu nombre, pero entonces hacer una valorización de eso. Estos focos ya se los presenté. Esta no es la presentación que debería tener ahorita, es la del jueves. Entonces voy eventualmente me sirve esta. Dentro del desarrollo de herramientas tenemos experiencias pequeñas. Esto es un chatbot que se desarrolló en 5 países en África. Interesantísimo porque es simple, basado sobre inteligencia artificial y es un sistema para mejorar la comunicación que existe entre el pueblo, la gente de las comunidades y los organismos de protección civil, ¿sí? Y decir, bueno, aquí se inundó, entonces alguien coge el teléfono y dice, aquí hay una inundación y la geolocaliza y comienza a tomar fotos y entonces hay una colecta de información mucho más rápida y eficaz utilizando herramientas tecnológicas y con la inteligencia artificial pues hay una programación de respuestas semiautomáticas y preguntas, ¿no? Y que entonces si un ciudadano dice, en mi casa se está inundando, entonces ¿hasta dónde le llega el agua? Se rompió un puente, una cantidad de cosas que permiten acelerar los procesos de respuesta en caso de desastres ayudados con un poco de tecnología. Simple, básica, pero ahorita todo el mundo tiene un teléfono y muchísima gente tiene acceso a internet, entonces relativamente fácil. Limitada en zonas remotas, limitada cuando la gente no tiene teléfono, pero sirve. Una prueba en 5 países que fue bastante interesante. En República Dominicana, en San Pedro de Macorís, hicimos un ejercicio también con la oficina regional y era uno de los sectores más afectados en caso de desastre es la educación. Entonces, ¿qué pasa? Pues las escuelas son afectadas eventualmente por un desastre, entonces tienen daños y no pueden ser utilizadas o, como en muchos países del Caribe, las escuelas son refugios de emergencia. Entonces, imagínense que hay una alerta y una evacuación. ¿Dónde ponemos a los ciudadanos evacuados? En una escuela. Y los pelados, los niños, no van a la escuela. Entonces dijimos, ¿cómo podemos utilizar los beneficios de la inteligencia artificial? Uno, para que los pelados vuelvan de nuevo o lo más rápido posible a la escuela. Los puntos rojos, lo siento por la imagen, de la calidad de la imagen, los puntos rojos son puentes, los puntos verdes son escuelas y como ven, esto está lleno de agua por todos lados. Entonces esta área está muy sujeta a riesgo de inundación. Y lo que le pedimos al modelo, no lo miren en detalle porque no es muy interesante, es si reportamos daños en escuelas y puentes, ayúdenos a establecer cuáles serían los puentes y las escuelas prioritarias que tenemos que restablecer para garantizar que el máximo número de niños regresen a la escuela. Entonces, el algoritmo pues tomaba sus decisiones y decía, entonces era priorización de la inversión o de la utilización de fondos de reconstrucción enseguida de una catástrofe, que en general son muy limitados en los países en desarrollo. Entonces, una vez más, una herramienta basada sobre inteligencia artificial que permitía priorizar esfuerzos de recuperación, de respuesta y recuperación. Muy bueno, solo en una ciudad en República Dominicana. Esto es, lo siento, voy a pasar súper rápido porque quiero ir a un último ejemplo y que si está acá, ganamos y si no, tengo que… Esta no era la presentación. Hubo otro ejercicio en el que se mezclaron observación de la Tierra con satélites de observación de la Tierra, con satélites de captura meteorológica y con campos de inundación históricos en varios países en África. Entonces, ¿cómo determinar, basado en series de datos de lo que sucedió en términos de impacto y extensión, con condiciones meteorológicas, para determinar patrones determinantes y digamos, disparadores de un evento climático, ¿sí? Y anticiparlo de alguna manera, pero también basado en las condiciones específicas de esos fenómenos, poder modelizar
con redes neuronales y con inteligencia artificial el campo potencial de inundación para tomar acciones de evacuación, para informar la política de ordenamiento territorial y un vínculo directo con algo que se abordó esta mañana, que era el ambiente construido, ¿no? ¿Qué hacemos para reducir el riesgo en donde ya construimos? Entonces podemos hablar de la aplicación de códigos de construcción, la implementación de esos códigos de construcción, y hay una cantidad de cosas que salieron en este ejercicio que fueron la formación de los masones que construían las casas a nivel local, con técnicas locales, pero que sean completamente adaptadas, uno, para que sean desastre resistentes, pero que también se adapten a la economía y a la cantidad de dinero que ellos tienen para pagar para construirse una casa. Voy a parar acá y dejar 3 puntos en este ejercicio de cómo la tecnología se integra en la implementación de marcos internacionales y en el diseño de herramientas de política pública, que suena supremamente indigesto como tema, pero que es bien interesante. Hay pilotos, lo vimos, o sea, yo presenté unos, Nahuel tiene uno súper interesante y tenemos que hablar después, pero esos pilotos tienen que pasar a la escala. Entonces hemos contado una cantidad de pilotos en varias ciudades, en varios países, pero hay que, bueno, diseñarlos que sean superponibles, si se dice en español, o pues que se puedan pasar a la escala, reproducibles. Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con la arquitectura de la gobernanza y cómo esa política en un país facilita o no la integración de herramientas tecnológicas. Y la herramienta de traducción entre lo que yo como científico con un doctorado en ciencias meteorológicas saco como reporte y lo que el alcalde de un pueblo perdido en el sur de Colombia va a poder entender de eso. Entonces, cómo esa máquina de traducción tiene que existir. El tercer punto es, hay que invertir en capacidades. Digamos que una de las cuestiones más importantes, y lo mencionaba cuando yo decía el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. Cuando llegamos al nivel local, en ciudades grandes, la alcaldía tiene unidades técnicas con directores técnicos que tienen un ingeniero y todo eso. Cuando va a un pueblo pequeñito, la unidad técnica de reducción de riesgos de desastres es la misma de salud y de cambio climático, y en general con niveles de capacidad bastante leves. Entonces, inversión en creación de capacidades a esa escala multinivel es la tercera prioridad. Y la cuarta, que es un poco complicada y a veces triste, en los últimos análisis financieros y económicos de la necesidad de inversión para la reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, los gobiernos nacionales están en promedio en capacidad de asumir 20% de la inversión necesaria. El 80% tiene que venir del sector privado. Entonces, ojalá haya gente del sector privado por acá, porque la cuarta prioridad es establecer lo que llamamos los famosos PPP, ¿no? Los Partnership, Private Public Partnership, ¿no? Acuerdos entre el sector público y el sector privado, ¿para qué? Para que esta gente también invierta. Porque uno, y aquí yo me pongo de pronto en dificultad, una de las virtudes del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, esta agenda internacional, es que pone a la gente frente a su responsabilidad como creador de riesgo. A usted como ciudadano, porque usted construyó su casa allá, de pronto no pidió permiso de construir, entonces si un deslizamiento se llevó su casa, hay una parte de responsabilidad de la persona que ejecuta su acción, ¿no? Pero también el sector privado, donde instalamos empresas de plásticos, de químicos, muy seguramente con un plan de ordenamiento territorial no muy bien concebido, pero de alguna manera este actor tiene que tomar conciencia sobre la responsabilidad que tiene de poner en riesgo la ciudad que está al lado, en caso de accidente. Entonces, sobre las bases de responsabilización del sector privado, también podemos establecer convenios en los que el sector privado invierte, ¿sí? Y hay estrategias, los mexicanos son muy buenos para eso, donde, por ejemplo, los contratos de las licitaciones públicas obligan a los prestadores de servicios a poner evaluaciones de riesgo y de impacto climático dentro de la ejecución del proyecto de inversión pública, lo que descarga al gobierno su responsabilidad y también le va a costar mucho menos. Yo hablo mucho, paro aquí y espero que hayan muchas preguntas, como decía mi colega panelista,
Entonces, muchas gracias a todos. Por favor. Vamos. Convido todos para o debate agora. Agradeço as excelentes apresentações. Tivemos um panorama e uma provocação muito grande, desde a apresentação de ferramentas tecnológicas locais, ferramentas que nos auxiliam e que, ao mesmo tempo, se não tiverem uma integração e a ciência por trás disso, são muitas planilhas e dados que não servem para nada, né? Temos a ação global, todo o papel da Unesco, né, que muitos aqui acho que nem sabiam da sua ação na área de ciência e tecnologia. E eu vou abrir aqui para perguntas. Eu tenho várias, mas eu vou passar a palavra a vocês primeiro e depois eu faço as minhas. Boa tarde. Para a Unesco. Posso falar em português? Posso usar portunhol também, se preferes. Preferes? Me gostaria de compreender melhor a diferença de atuação de Unesco e UNDRR e também UN-Habitat, pero compreendo que há muitas sobreposições, me gostaria de compreender a posição e a perspectiva que diferenciam as atuações. Podemos ir respondendo uma a uma. Excelente pregunta, porque para mí es súper lógico, pero llevo muchísimos años ahí metido en ese acuario. Las agendas internacionales, los marcos internacionales, como el marco de Sendai que mencionamos, que es el marco global de reducción de riesgos de desastres, el sistema de Naciones Unidas a través del secretariado definió los organismos que tienen la custodia. La custodia es la responsabilidad de la implementación, ¿no? El marco de Sendai tiene 4 prioridades, 7 metas, 38 indicadores. Entonces, ¿qué organismo va a apoyar a los gobiernos para que esto se realice? Esa es la responsabilidad de la UNDRR, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres. Pero el apoyo que ellos dan, pongamos un ejemplo, la definición de una estrategia nacional de reducción de riesgos de desastres. Y ahí se para su responsabilidad. Luego, el gobierno tiene otra responsabilidad, que es declinar esta estrategia en sectores: educación, salud, agricultura, industria. Y ahí vienen la ramificación de todas las otras agencias especializadas y programas de la ONU. Hablabas de ONU Habitat. Dentro de, si haces un conjunto grande, están los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego, de esos 17 objetivos, se cortan la torta, digo yo, el ponqué, en responsabilidades varias agencias. Entonces, el cambio climático, la UNFCCC, que es la Convención Marco de Adaptación de Cambio Climático de Naciones Unidas,
La agenda urbana, que existe otro marco global, que es la nueva agenda urbana. Entonces, ONU Habitat tiene la responsabilidad, como digamos, la UNDRR tiene la responsabilidad global de la reducción de riesgos de desastres, ONU Habitat y otros se encargan de la implementación de la agenda urbana. Otros como nosotros nos vinculamos directamente a la UNDRR o a su mandato e implementamos lo que dice el marco de Sendai aplicado al sector de la educación, la ciencia, la comunicación y la información. Y asimismo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el UNEP, de otra manera, los otros programas. Entonces, esa segmentación del mandato de las Naciones Unidas bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible está dividida en bloques y esos bloques tienen asignada una responsabilidad a agencias diferentes de la ONU. No sé si sea claro. Hola, hablo español. Mi duda es con respecto a algo que mencionaste, que es sobre el uso de la escuela. En Latinoamérica yo creo que en algunos países no es oficial que una escuela sea usada como un albergue, un centro de acopio, un punto de control, pero ocurre. No sé si se ha ahondado en el entendimiento de esta infraestructura en ese nivel y si deberíamos hacerlo, porque nos guste o no, usualmente la infraestructura escolar termina siendo eso, no solo en materia educativa para niños, sino que en materia educativa para la comunidad. Eso es antes. Y durante el desastre, al parecer, también se transforma en un eje importante. Entonces, tal vez posicionar la escuela como en el nivel que le corresponde podría ser interesante. Sí, pero no. O sea, por ejemplo, en el Pacífico, en las islas del Pacífico, en Kiribati, en Tuvalu, se hace eso, lo mismo que en algunas islas del Caribe, como Haití, República Dominicana, donde en momento de alerta se declara el uso de la escuela oficialmente como un refugio temporal para evacuación preventiva. Tiene su lógica y tiene su beneficio porque en países a bajo ingreso, la capacidad de este país a invertir en crear un albergue temporal dedicado específicamente a eso y que va a ser usado eventualmente una vez por año o una vez cada 2 años o no se sabe si va a usar, mejor si no se usa, es difícil. Pero luego hay que mirar la cosa con un lente sistémico. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los efectos secundarios? En los países en desarrollo donde no hay mucha plata, es muy fácil que una evacuación temporal dure 1 mes o 2 meses, por ejemplo. Un huracán bastante fuerte en Haití. Durante 2 meses, la escuela se cerró a los estudiantes para darle albergue a los damnificados. Pero mientras tanto, cada día que pasa, la proporción de niños que son retirados de la escuela es enorme, porque un papá o una mamá con no mucha educación, con necesidades económicas fuertes, van en algún momento optar por poner a su hijo a trabajar en el campo o hacer otra cosa, en lugar de ir a la escuela que está cerrada. Entonces, digamos que los fenómenos más importantes de school dropping, ¿cómo se dice?, de retiro de la escuela, ha sido por este tipo de metodologías o de uso de las... Entonces sí, tiene lógica de alguna manera en ciertos contextos, pero es súper peligroso. Es súper peligroso cuando las fases de emergencia son prolongadas y terminamos con tener 25 o 30% de los niños que estaban en esa escuela que fueron retirados por sus papás para hacer otra cosa. En general, ir a trabajar al campo o hacer algo que les permita tener una situación financiera mejor, porque en general, en situaciones de emergencia, enseguida de una catástrofe, las necesidades son extremadamente altas. Entonces, todo el mundo trabaja. Es peligroso, válido, peligroso, depende del contexto.
se me olvidó decir algo importante. Se desarrolló un marco global de seguridad escolar que se está aplicando en Latinoamérica y en el Caribe. Entonces, si estás interesado, se llama el CSS, creo, es el School Safety Framework. Bueno, te lo puedo dar después si hablamos. Entonces, hay un marco de la seguridad escolar que trata de muchas de ese tipo de cosas y que las contextualiza en el Caribe, donde las cosas son así, pero también hay una aplicación en Centroamérica, en Guatemala y en Honduras, creo, si no estoy mal, y algo en Colombia, creo. Entonces, ese marco define de alguna manera cuál es el rol de la educación en caso de emergencia y cómo evitar ciertos fenómenos que pueden afectar y la escuela y los niños y el sistema de educación en general. Boa tarde. Eu não falo espanhol, mas vou tentar falar bem devagar. Eu gostaria de falar contigo, mas aceito respostas e gostaria muito de ter esse panorama dessa resposta. A gente viu na apresentação ali a IA, a inteligência artificial, sendo usada como uma aliada no combate às mudanças climáticas ali. Mas a gente viu também na apresentação do Marco que a IA entra como um dos maiores riscos nessa alteração de mudanças climáticas, ali em 6º lugar. Até que ponto a gente pode considerar a inteligência artificial uma aliada e até que ponto ela se torna uma inimiga? Já que eu fui citado, então, vamos lá. Eu acho que ali, naquela questão ali, eles colocam a IA principalmente pela quantidade de recursos que ela consome, né? Ela é altamente, ela consome muita coisa, né? Mas, pelo contrário, ela ajuda. Vamos dizer, hoje, o futuro é IA. Eu lembro que eu fui numa palestra no CPTEC, em 2018, e lá se formam meteorologistas, mestres, doutores, tudo. E eu cheguei para eles, gente, estudem computação, né? É lógico, você tem que estudar meteorologia, tudo, mas sejam programadores também, porque é isso que a gente precisa, né, hoje. Hoje eu chegaria lá e falaria assim, hoje tem que estudar IA, né? Então, a IA ali está colocada nesse sentido, a quantidade de recursos que ela consome para poder te dar uma resposta. Isso a gente vê, né, em diversos avaliações que são feitas, né? Então, até começa a falar, se você fizer uma pergunta para o chat GPT, você gastou 500 litros d'água, né? Se for assim, você não faz nada, né? Mas é o custo para você ter aquele benefício, né? Agora, a IA, ela depende altamente de dados. Então, voltamos à minha apresentação lá. Se eu não garantir uma base de dados confiável, uma base de dados consistente, né, que eu possa falar, bom, isso aqui é uma amostra real do que realmente está acontecendo, a IA vai consumir aquele dado e vai te dar uma resposta, que só Deus sabe o que vai acontecer. Existe mas é um conceito mais antigo, nem se falava em IA ainda, quando se falava em programação, principalmente na modelagem numérica tradicional, onde eu trabalho na atmosfera, eu modelo ela fisicamente e trabalho com modelos matemáticos, né, da atmosfera, que falava assim, eu vou falar em inglês, depois eu traduzo, garbage in, garbage out. Então, se entra lixo, sai lixo, tá? Só que eles são um lixo bonito, esse é um lixo consistente. Ele sai um lixo que foi tratado por um processo matemático que você olha assim e você fala, mas até faz sentido isso aqui, né? Mas não é lixo, porque veio de lixo. Os processos matemáticos e a própria IA não irão recuperar a qualidade do dado que você colocou. Ela vai trabalhar aquilo como uma verdade, ela vai trabalhar aquilo como um dado consistente e vai fazer a avaliação dela, tá? Então, quando a gente fala em IA, e hoje isso, qualquer coisa que você faz tem que ter IA, né? Eu estava até comentando com, não sei se a pessoa está aqui, mas eu estava apresentando um painel ali, um pôster ali fora, e você fala assim, hoje entrega para a IA que ela resolve. Não, ela vai resolver alguma coisa, mas se ela vai resolver de forma consistente, se ela vai resolver de forma adequada para você, vai ser estritamente dependendo dos dados que você tiver. Nós tivemos um exemplo, a gente trabalha aqui no CIMEPAR, a gente já está aplicando IA em diversas coisas, né? Então, só que a gente tem uma consciência muito grande dos dados, do que fazer com eles, né?
Então, se você entrar, falar assim, eu quero prever chuva daqui 1 hora em Curitiba, né? Eu entro aquele carrilhão de dados lá e ele vai me dar uma resposta dependendo do método, da modelagem que eu fizer. Se eu não tiver o cuidado de trabalhar esses dados, né, que é o pré-processamento que a gente fala, trabalhar os dados, verificar a consistência, ver se eles estão bons, se está tudo coerente, aquilo vai entrar na IA e vai vir um resultado que vai falar assim, daqui 1 hora vai cair granizo em Curitiba. E não vai acontecer nada, né? Mas não porque a IA é ruim, é os dados que são ruins. E aí, esses dias, estavam mostrando, aí eu vi num perfil do LinkedIn, algo similar ao Garbage In, Garbage Out, que é isso hoje. Você entra com um conjunto de dados na IA, aí sai um resultado. Aí saía aqueles emojis de cocô, assim. Sai um cocô bonitinho, sai um cocô brilhante, sai um cocô assim. Mas é a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Então, no uso da IA, aqui agora, para o nosso caso, específico, né, de você ter processos, indicadores, né, nessa categoria, com essa abordagem, você precisa trabalhar muito dado. Então, você tem que garantir que você entra com um conjunto de dados consistente, que ele é real, que ele é que a IA vai trabalhar aquilo de uma maneira adequada, e aí sim você vê resultados bem consistentes. Aí isso sim é verdade. E aí você depende da IA hoje. Tá? Solo 30 segundos. Extremadamente importante sobre la calidad de los datos que entran y lo que sale y a qué punto no es magia, es un proceso. Pero hay 2 aspectos esenciales. Uno, la ética en la utilización. Y segundo, lo ecológico o no ecológico que puede ser. No sé si han visto cuánta energía y cuántas emisiones genera una request en ChatGPT, un proceso de una imagen. Entonces, si quieres, luego te paso mi contacto y te puedo pasar el manual de la utilización ética de la inteligencia artificial que estamos desarrollando en UNESCO y también una nueva iniciativa que es relativamente nueva y no sabemos todavía cómo va a aterrizar, pero es la greenificación del uso de la inteligencia artificial. Entonces, cómo, de alguna manera, tener un uso respetuoso de la tecnología, porque podemos estar construyendo carros eléctricos, reduciendo una cantidad de emisiones, pero las emisiones que representa el uso de ChatGPT únicamente es tremendamente grande. No tengo la cifra en la mente, pero es muy alto. Entonces, quería agregar esos 2 elementos, ética en el uso y segundo, uso ecológico o económico, energéticamente hablando. Pero sí es un amigo, es un aliado. Oi, é para o Marco. Eu sou Márcia, sou professora da Federal Fluminense. É porque de longe já não dava para a gente sem retorno. Está dando para escutar? Tá. Agora dá. Tá. Eu sou Márcia, sou professora da Federal Fluminense. É para o Marco. Só uma coisa. IA é feito bebê reborn. IA é tudo menos inteligente. Como o bebê reborn não é nem bebê nem reborn, é uma boneca de silicone. Mas a pergunta que eu queria falar para você, é porque você falou da IA, eu me lembrei do negócio. Ela é tudo menos inteligente, é o que eu falo para meus alunos o tempo todo. Como bebê reborn não é nem bebê nem reborn, é a boneca de silicone. Mas o que eu ia te perguntar, vou usar o mesmo termo que você usou. Você fala em dados consistentes e dados confiáveis. Então, você tem aquela rede toda, como não é uma rede para comercialização, então, pela legislação brasileira, não é obrigada a passar pelo sistema de Inmetro. Como é que vocês fazem para fazer a calibração desse equipamento todo, para poder, porque senão eu vou comparar maçã com melancia. É uma dúvida que eu faço da parte metrológica disso. Obrigada. Perfeito. Pergunta essencial. Tá? Não é porque você fez, mas porque ela é essencial mesmo. A meteorologia, vamos dizer, no ramo onde a gente trabalha, ela é toda normatizada pela Organização Meteorológica Mundial. Ela cria padrões, cria processos, cria metodologias, e nós seguimos isso. Então, você fala assim, eu sigo em metro? Não.
Não bem o Inmetro, mas ele me ajuda em certas coisas. Mas tudo que a Organização Meteorológica Mundial fala, você tem que fazer, eu tenho que fazer. Então, eu faço aqui no Paraná. Em toda a rede que segue a WMO. Então, vamos dizer, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele é o representante brasileiro na WMO. Então, ele está visceralmente ligado. Então, todos os processos deles têm que ser assim, né? Aí você vai me perguntar, né, uma rede independente de alguém que colocou lá. Não faço a menor ideia. Por quê? Primeiro, eu não sei quem é que está gerenciando aquela rede. Segundo, eu não sei se aquela pessoa tem esse conhecimento, né? E isso é uma coisa que eu tenho observado bastante. Não é uma crítica aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas é uma constatação. Com a necessidade de todo mundo ter que ter redes e dados, eu acompanho licitações, né, por conta do meu trabalho no CIMEPAR. E toda vez eu vejo lá, licitação de tal lugar para comprar estação meteorológica. Estação meteorológica. Bom, do jeito que está lá, eu leio as especificações, a gente vê claramente que não teve aquele suporte técnico, né, de falar, não, olha, vamos especificar assim, assim, assim. O que eu observo, e é válido, porque a pessoa tem que dar a resposta ali para, né, para aquele momento, eu falo assim, bom, quem fez uma licitação e não deu problema? Ali. Então eu pego e copio. Pego dali e copio. Que é mais fácil, porque já foi uma solução de sucesso. Só que o mercado ele é diverso. Por mais que você especifique um equipamento de maneira objetiva, vai vir 3 ou 4 fornecedores que vão vir para você e falar, não, o meu é mais que isso, faz mais que isso tudo. Mas, muitas vezes, não cobrem nem a especificação. E você não tem o apoio técnico para falar se realmente aquele equipamento que o cara está te vendendo cobre a especificação. Nesse momento, você fica vendido ali, porque você fez a especificação, vem o white paper, como é que é? O white paper, né? Bom, a folha de especificação do equipamento diz que cumpre, na hora que você liga, não cumpre. E aí, como é que você faz? Mas já foi, já comprou. Já foi o problema, né? Então, criou-se um problema para você. E depois você vai falar, bom, isso aqui cobre as especificações da WMO, como que é esse sistema né, que eu citei de operação e manutenção, tem suporte, tem spare parts, tem tudo. Eu sou um cara muito chato, vou ser bem sincero. Aliás, todo meteorologista é chato, principalmente com dado, né? Porque o dado é o cerne do problema, da onde tudo nasce. Então, se o dado estiver ruim, não estiver consistente, o resto, como eu falei antes, garbage in, garbage out. Vai acontecer isso. Então, eu acho que todo mundo que precisa disso, precisa ter um acompanhamento técnico adequado. Se não tem, tem que buscar, para chegar e falar assim, bom, eu vou gastar um dinheiro, não é barato uma estação meteorológica, tá? De qualidade, eu digo, né? Não vou entrar no mérito do baixo custo, tudo aqui, certificada, tudo certinho, não é barato. Operação e manutenção não é barata. Porém, você vai ter, fazendo tudo by the book, ali, você terá esse dado de qualidade. Vai ter o dado por longo tempo, vai criar um banco de dados, esse dado vai ser consistente e o mundo vai seguir. Quando você vai para a opção de baixo custo, você está falando assim, bom, eu quero ter o dado, não me importa muito como ele seja, né? E não me importa muito como eu tenho que fazer para fazer as coisas, eu só preciso ter o dado, né? E aí você vai cair num risco muito grande de não ter uma série de dados consistente, bom, e aí é ladeira abaixo, como eu diria, né? Por isso que eu falei que eu sou muito chato, né? Eu sou de uma formação antiga ainda da meteorologia, não sei se eu tenho cara, mas eu já estou, como eu falo, eu já estou olhando a luz ali, já estou seguindo a luz, né? Logo, logo eu estou saindo da área já, né? Estou seguindo a luz. Mas assim, é uma preocupação que eu não vejo, quer dizer, a gente vê na meteorologia, mas não é aquela preocupação de falar assim, pô, mas de onde vem esse dado, né? O que isso significa, essa temperatura que eu estou recebendo aqui? De onde vem? Como que é o sensor? Onde está instalado? Quanto tempo ninguém vai ver essa estação? É básico isso, porque quando esse dado chega para você, você vai tomar ele como real, como verdade. Então, tudo vem daí. Então, você tem que ter esse cuidado. Nos sistemas de monitoramento, nos sistemas de aquisição de dados, se não tiver esse cuidado, não tem IA que dê jeito. Aí, pode ter certeza, pode ter gente aí, eu sei que tem muita gente trabalhando com IA, não resolve. Você vai criar
Mais um problema. E só fechando aqui, que daí é uma coisa que eu falo normalmente, até a colega aqui que acho que foi embora, assim, e aí é a minha área, a meteorologia. Eu costumo falar assim, a meteorologia é esse palco aqui, e ela chega para você e fala assim, você tem que passar por aqui. E eu vou jogar um monte de casca de banana aqui, para você pisar. Só que eu vou falar que elas estão ali, para você. Se você pisa, você quer. Só se você quiser, você pisa nelas. E é assim. E tem muita gente que vai lá e pisa na casca de banana. Daí a gente vê o que acontece, dá problema. Então, é bem difícil. É uma área muito técnica, muito especializada, né? Eu falo assim, puxando o saco para o meu lado. Né? Mas, para ter o resultado final bom, tem que ser chato. Lá de baixo, lá da base, para que você tenha um conjunto de dados final. E aí, seguir em frente com pesquisas, com aplicações e com outros produtos que são necessários. O suporte para as redes que estão sendo montadas em escolas, que são de baixo custo. Porque a gente está formando um novo cientista. Sim. E eles estão tendo suporte ou não? Eu estava perguntando da rede de escolas que estão... Hoje, quase toda escola está montando um sistema meteorológico próprio. E eles não têm suporte de comparação. E os dados deles... aqueles dados são os dados reais para eles, mas aquele sistema não é aferido. Então, como fazer para aferir esse sistema, né? Levar isso para as escolas? Tá? Porque agora a gente está tendo uma rede muito grande, está ampliando, como rede de baixo custo. Se o CIMEPAR está pensando nisso? Não, sem problema. O mundo não é tão triste assim, também, né? Não é nada que não tenha solução. Do jeito que você colocou, uma rede, vamos dizer, ou estações de baixo custo, para você formar, né, vamos dizer, despertar a curiosidade, para que você mostre como para alunos, tentar formar gente qualificada ali, né, como eu falei, despertar o interesse nisso, não há nenhum problema. Assim, você pode, essas estações de baixo custo, você pode fazer, né, trabalhos de comparação com estações referenciadas e falar, 10 graus daquilo, na verdade, é 12. Tá? Na verdade, é 12. Então, é possível fazer isso, não é trabalho perdido. O que eu tenho restrição são estações de baixo custo para atividades críticas. Aí eu sou totalmente contra, para ser bem sincero, né, me desculpe quem usa, né, é um risco muito grande, porque a estação de baixo custo é a tentação, né, de falar assim, não, eu vou gastar pouco e vou ter o mesmo resultado. Não terá. O resultado é outro, o resultado é bem diferente. Agora, se você referenciar, eventualmente, estações... Você tem uma estação de referência, vamos dizer assim, e uma rede de estações de suporte que são referenciadas àquele padrão. Aí você fala, bom, menos mal, aí eu tenho uma referência daquele padrão onde eu posso comparar aquelas estações. O que a gente tem hoje é uma disseminação de estações diversas, de tudo quanto é jeito, sem referência, e eu não sei, literalmente, o que acontece. Então, na hora que você junta esses dados, vira um negócio complicado. Mas, nada, como eu falei, nada contra na formação, né, em experimentos, em situações, mas em uso crítico eu não recomendo. Algumas falas aqui me remetem à minha primeira pergunta. Como a inovação está trazendo a redução do risco de desastres? Eu acho que nós continuamos com o gargalo do distanciamento da academia e da ciência para aplicação de políticas públicas. Né? Se nós temos dados ou gestores públicos que estão comprando equipamentos que não têm uma assessoria técnica nem para a compra de um equipamento, né? Como nós vamos fazer inovação? Ali, mas só aproveitar, só o gancho, né, da provocação, assim, a inovação, né, como um processo de criação de novo conhecimento, de melhoria de processo que você tem, é sempre bem-vindo e tem que ser feita. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, tenho esse conjunto de dados, tenho essas metodologias, tudo, e eu vou criar e vou inovar em cima disso. O que a gente defende, né, principalmente aqui na política nossa, que a gente usa aqui no Paraná,
é que faça isso dentro de uma base de dados qualificada, uma base de dados que eu possa confiar de maneira bem objetiva, e mesmo os dados que estiverem meio esquisitos, vamos dizer ali, eu tenho como confirmar ou não confirmar. Assim, só rapidinho para ter uma ideia, o CIMEPAR, a metodologia que a gente usa, o dado é recebido de toda a telemetria, chegou no banco de dados, ele passa para um controle de qualidade. Então, eu nunca vou alterar o meu dado, qualquer que seja. Eu vou dar uma nota a ele. Então, ele vai ser totalmente válido lá, passou nas regras do processo, nota 0, que a gente chama, e verde, né? E depois tem as gradações, tem suspeito, né, possível erro. Vamos dizer, veio uma chuva de 250 milímetros lá no terminal da Defesa Civil de uma estação que está com problema. O cara vai sair correndo lá e falar, não, não é isso, tem que entender aquele dado. Então, você tem que ter um processo de controle de qualidade básico ali, na hora que esse dado chega da telemetria, chega dos pontos de medida. E onde entra a inovação? Uma coisa que a gente está discutindo no CIMEPAR, hoje a gente tem processos, né, que são já qualificados de controle de qualidade, novamente, inteligência artificial. Né, ter processos de controle de qualidade baseados em inteligência artificial. Isso é possível, é começar a fazer. Então, coisas que a gente está discutindo para começar a fazer. Então, você precisa... Isso é uma inovação, né, de você chegar e falar, não, o controle de qualidade não segue mais essa regra, segue essa outra aqui. Quer dizer, mas é a mesma coisa. Não, é diferente. São coisas que não existem, coisas que são criadas. E em telemetria, pode ser, novamente, a questão não é ser contra ou a favor da estação de baixo custo, mas sim saber para que você está usando aquele equipamento. Agora, que, com certeza, quando você vai criar uma rede, né, como eu te falei, de longo prazo, fala assim, esse dado hoje, ele vira um dado de estudo para daqui 10 anos. Né, no CEPED vai lá e fala assim, eu quero os dados aqui. Eu tenho para dar qualificado, né, com o mínimo de dado esquisito possível, mas porque tem todo um trabalho que se faz nisso. Quando você não faz isso, você corre um grande risco de ter um conjunto de dados lá que não faz a menor ideia. Então, a gente tem cuidado na instalação das estações, cuidado na escolha do equipamento, cuidado no banco de dados, que é para que, lá na frente, né, fala assim, o CIMEPAR começou a medir, efetivamente, foi criado em 96. Nós estamos quase chegando na série climatológica. Em 2026, agora, a gente oficialmente vai começar a fechar algumas estações com série de 30 anos de dados. Está tudo perfeito, bonitinho? Não está, mas a grande maioria está. A grande maioria está consistido, está armazenado em banco, está tudo certo. Então, é isso que a gente pensa do dado meteorológico, em especial, ter esse dado guardado, ter esse dado consistido, para que, quando chegar a 30 anos, ou períodos maiores, eu tenha essa história pregressa, para que se faça estudos, para que a gente entenda como é que as coisas estão funcionando. E aí entram os processos de inovação com esses dados, que vão gerar estudos, pesquisas, produtos, e por aí vai. Pergunta para o Marcos e também para o representante da Unesco. Nós estamos falando muito de inovação, né, e do uso dessas ferramentas. E, na apresentação do Marcos, ele colocou aqui a questão dos radares, né, que o governo americano já fala que ele está custeando sozinho e que nós, historicamente, temos recebido, né, autorização de usar esses dados. Então, diante disso, qual tem sido a conversa do CIMEPAR e também da Unesco, porque também só um governo pagar a conta para todos os outros usarem, a gente também tem que olhar o lado desse governo, né, essa visão. Então, portanto, eu pergunto, como é que está a parte da Unesco para ver possíveis financiadores para caso, né, ocorra essa questão do governo americano pedir outros financiadores ou pedir governos também para contribuir para o uso dos radares, né? É só uma pequena correção. A questão que eu levantei do governo americano são em relação aos satélites. Tá? Radar é uma iniciativa local, mas tudo o que você falou, aplicado a satélite, sim. Tá? Só começando aqui, como eu falei, isso é um movimento no momento. A meteorologia, desde quando se criou a ONU, a WMO foi criada junto. Né? Foi uma das primeiras iniciativas que as Nações Unidas criaram, foi a Organização Meteorológica Mundial. Tá?
Então, a gente fala que uma das coisas que funcionam em cooperação no mundo, até hoje, assim, quase que ininterrupto, só em guerra é troca de dados meteorológicos. É o intercâmbio de dados entre nações que estão dentro da WMO. Isso funciona bem. Mas, agora, chegou o questionamento. O cara fala assim, bom, eu tenho um equipamento que eu gastei bilhões de dólares, gasto bilhões de dólares para manter ele também no ar, funcionando, não sei o quê, e né, eu estou arcando com isso tudo sozinho, o custo da minha agência é alto, vou cortar, e o que eu vou fazer? Né? Como eu falei, isso é só um primeiro movimento. Né? Tem uma discussão grande nos Estados Unidos do financiamento da NOAA, e a NOAA é quem cuida de satélites, os atuais, os futuros e tudo mais, os grandes satélites. Né? Porque tem as constelações, tipo Starlink, outras, né? Mas os grandes satélites, os que fazem realmente o monitoramento contínuo da atmosfera, são iniciativas estatais, basicamente. É a União Europeia, é o Japão, é a Rússia, é os Estados Unidos, todos que fazem isso. E eles trocam esses dados. Agora, quando uma parte vem e fala assim, eu não vou trocar mais, porque o meu custo é alto, vamos ver como é que faz aqui tudo, cria uma incerteza. Então, o que a gente está fazendo é acompanhando essa incerteza, mesmo porque a gente não tem muito o que fazer. Né? Se chegar numa conclusão que falar, vai ter que cobrar, eu vou cobrar pelo dado, daí eu vou ter que arrumar dinheiro. Simplesmente vai ser bem objetivo. Né? Ou o Brasil vai, como eu falei, um congresso em São Paulo, via CPTEC lá, mas é o INPE, falando que tem uma iniciativa de se ter um satélite já estacionário nacional. Tem dinheiro, tem tudo. Então, agora nós vamos ver. É 20 anos de sequência ali, de se fazer um projeto entre pensar, criar, integrar, lançar e tornar operacional. Ele não é um equipamento que você compra de prateleira. Né? É que nem a máquina de metrô, não sei se já viram. A máquina de metrô é feita para aquela obra. Ela não encaixa em nenhuma outra obra. Acabou aquilo lá, eles desmontam a máquina e fazem outra. Então, o satélite meteorológico é muito parecido. Ele é muito específico, então é muito caro. Custa muito caro. Né? ¿Alcanzo a hacer una pregunta? Aquí. Hola. Este bloque ha sido muy motivador, muy demandante para mí. Hay dos cuestiones que me preocupan en el sentido de lo que dijo Carlos respecto a que necesitamos asumir, que los gobiernos apenas alcanzan a cubrir un 20% de las necesidades, ¿cierto? Eso fue lo que, respecto al tema de la acción climática, de cierta manera, o sea, de la acción de emergencia y desastre. Y por otro lado, se me olvidó su nombre, estamos hablando de tecnología avanzada para poder generar datos de calidad y poder hacer lo que debemos de hacer. Pero a mí no deja de hacerme dando vueltas la cabeza que al menos en mi país el 0,4% del PIB se ocupa en ciencia. Vi que de alguna manera los países latinoamericanos van entre 0,2 a 1. Y de ese porcentaje que se gasta en ciencia, sobre todo se gasta mucho en innovación y se gasta mucho en biomedicina, pero no logro como hacer el match, ¿no? de ante este escenario de crisis climática como hablábamos en la mañana. ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, para investigar? Por ejemplo, lo que a mí me interesa, que tienen que ver con las implicancias en salud humana. ¿Cómo le hacemos para formar personas? ¿Cómo lo hacemos para que las escuelas, los niños empiecen desde el prekinder a entender este lenguaje que hemos tenido que desarrollar considerando la resiliencia y esta complejidad? Y solo lo pongo como un comentario, como una pregunta, cómo desde nuestros países podemos como de alguna manera empezar a visibilizar esta crisis que tenemos respecto al financiamiento para la acción climática en este contexto de emergencias y desastres y todo lo que hemos hablado en el día.
No sé si tengo una pregunta en particular a cada uno, pero me produce una cierta reflexión que creo que podemos empezar como a mirarla con sus experiencias. Muchas gracias. É essa pergunta que eu faço, né? É o gargalo que nós temos desse distanciamento, né, da ciência, do financiamento, e eu acho que a maior inovação que nós podemos fazer é a inovação nas políticas públicas. De que forma nós podemos inovar com os nossos gestores, através de leis, né, que possibilitem o financiamento, que façam essa integração, que tragam o privado para contribuir, que a conta não fique só com o público, né? Então, eu acho que nós temos uma série de questões aí, antes de se falar em inovação, né, tecnológica ou de uma ferramenta para a gestão do risco, eu acho que a gestão do risco de desastres ela vai passar por uma inovação de gestão pública mesmo. Voy a responder la primera parte sobre esta proporción alarmante de capacidad de inversión de los gobiernos. Si recuerdan, estaba la década para la reducción de los desastres entre el 90 y no tengo las fechas exactas, luego Yokohama, luego el marco de acción de Hyogo y luego el marco de Sendai. Es como la historia global de los marcos globales de acción de reducción de riesgos de desastres, y en todos existe la preocupación del financiamiento. En el marco de Sendai una de las prioridades es eso, no invertir. Y en el 2015, luego de la ratificación del marco de Sendai, se lanzó una evaluación que se llamaba el Data Readiness Review, que pretendía mirar a qué punto los países estaban en medida de adoptar y implementar el marco o no. Y uno de los aspectos de evaluación era la parte financiera, ¿no? Y recuerdo mucho un análisis que se hacía donde uno de los problemas más grandes estaba había una dicotomía entre la responsabilidad que se le dan a las unidades gubernamentales, las capacidades que ellos tienen para hacer ese trabajo que les pedimos que hagan y los recursos que les dan, ¿no? Técnicos y financieros. Entonces se fue un poco más profundo la cosa. Y si ustedes piensan y miran para la gente que tiene relación con el gobierno, ¿cuántos de sus países tienen una línea presupuestaria nacional dedicada a la reducción de riesgos de desastres? Muy pocos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los esfuerzos históricamente que se han hecho en lo que llamamos la reducción de riesgos de desastres están orientados a la respuesta a catástrofes. Entonces, una parte del déficit de inversión es porque simplemente en los mecanismos nacionales de financiamiento no se ha contemplado una línea, en muchos países, en algunos sí, una línea dedicada directamente a financiar la reducción de riesgos de desastres, no la respuesta a las catástrofes, ni darle comer a la gente que no tiene comida, ni reconstruir un puente. No, reducir riesgos, tomar acción, ejecutar acciones de mitigación, reforzar capacidades. Eso de un lado. Segundo, si miramos, una de las ventajas de aplicar la innovación y la tecnología dentro de las acciones de reducción de riesgo y de adaptación al cambio climático es que cuestan, y cuestan mucho. En la iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y la UNDRR de implementar sistemas de alerta temprana, el componente tecnológico de la puesta en marcha de un sistema de alerta temprana es extremadamente caro. La provisión de soft es de $3 millones por país para un piloto. Entonces, ¿cuántos países hoy en día tienen la capacidad de poner $3 millones ahí? Solo para eso, para una micro prioridad en medio de los países que tienen que decir qué va a comer mi gente mañana, ¿sí? Entonces, cuando yo hice referencia a ese 20%, la UNDRR, el SCAP, la Comisión Económica, y otro organismo que se me escapa ahorita, hicieron un análisis de eso. Entonces, sumando de alguna manera cuánto cuesta un sistema de alerta temprana, cuánto me cuesta la definición de mecanismos de preparación a la respuesta, cuánto me cuesta las obras de mitigación, tanto, cuánto es mi presupuesto nacional.
Entonces, ahí hubo un análisis en el que se derivó un 20 y algo% de capacidad de inversión. Y esto contando con que no pase nada, porque si miran en el Caribe, las economías en desarrollo, en general, en pérdidas y daños, pierden más de lo que progresan en desarrollo económico. Entonces, esos países deben tener 5% eventualmente. Entonces, para darte una idea de dónde viene más o menos el cálculo, que no es exacto, pero que es una proporción global, en el que la evidencia clara es que la capacidad de inversión pública no cubre las necesidades de financiamiento para tener una reducción de riesgos de desastre eficaz. Entonces hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Y en general solamente existe, digamos que en los panoramas nacionales contemplamos dos sectores, ¿no? Público y privado, ¿no? Si el público no tiene, pues ¿por qué no invitamos al sector privado a ser parte de la ecuación y a tomar responsabilidad? Em relação ao financiamento, né, a gente sabe, sempre é muito difícil, né, como foi colocado, não existem linhas específicas, mas eu acho que a gente pode tentar fomentar isso em áreas setoriais. Então, a gente tem um exemplo aqui no Brasil, né, que o CIMEPAR, né, foi mais ou menos quando o CIMEPAR saiu da Copel, em 2000, iniciou-se esse programa no setor elétrico, você deve conhecer, né, que é o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL. Então, quando se privatizou as antigas empresas estatais e tudo passou a ser privado, eles falaram assim, bom, então tá, agora é tudo privado, vai ter lucro, parte do lucro vai financiar projetos de pesquisa e desenvolvimento, no quê? Em melhorias dos processos, em geração, distribuição e transmissão. E nisso a meteorologia entrou de maneira bem objetiva, porque o impacto é grande. Então, desde 2000, nós trabalhamos no setor elétrico com diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento que foram fomentados por recursos do setor elétrico. E esse projeto existe, e até hoje nós vamos começar agora um em São Paulo, com as 5 distribuidoras de São Paulo, agora, daqui a 1 mês, 2, que é, em virtude daquele apagão, vamos dizer, daquele evento severo que teve em São Paulo, a ANEEL chegou para as empresas e falou, tem que fazer alguma coisa, literalmente, e com dinheiro do setor. Então, é um exemplo de que você pode pegar setores, né, regulados, né, que possuem regulação, e falar, você tem riscos, você tem problemas, você tem isso, você tem que destinar uma parte do seu recurso para gerar projetos de pesquisa e desenvolvimento. Uma área que deve começar a aparecer agora com mais clareza nisso é o setor de saneamento. Eu falo brincando, o setor de saneamento está saindo quase que da idade da pedra, né? Quando você compara com o setor elétrico está anos-luz na frente, muito por conta disso, né? Por conta dessa regulação forte que tinha. E agora o setor de saneamento vai passar por um setor de regulação forte também. Então, muito provavelmente, esse movimento vai surgir no setor de saneamento. Então, tentar buscar setores que precisem de desenvolvimento e que tenham recursos para dar, né, que seria uma alternativa, uma PPP, né, seria uma espécie de PPP, buscando o quê? Melhoria dos processos daquele setor vinculados a um projeto de pesquisa específico lá. Né. Aí entram as universidades, entram centros de pesquisa, que têm conhecimento, têm capacidade de desenvolver soluções e que têm recursos daquela área específica para desenvolver esse tipo de solução. Acho que estão todos cansados já, né? Esse é um tema muito interessante, que se deixar nós ficamos aqui conversando até a meia-noite, mas ninguém me trouxe um uísque aqui, nem uma cerveja ainda. Agradeço todos que estiveram aqui até esse momento. Eu acho que hoje tivemos um dia muito produtivo, né, com vários painéis temáticos aí interessantes, várias falas, muitos trabalhos científicos interessantes também, vi vários artigos, né, sobre isso, sobre inovação e tecnologia, né, a falta de políticas públicas voltadas à redução de risco de desastres. E amanhã nós continuaremos, então, às 9 da manhã, pontualmente, com a palestra magna do James Lambert, que é o professor da Universidade de Virgínia, que foi presidente da SRA. Então, começaremos pontualmente às 9. Mas, antes disso, eu gostaria de entregar, né, uma lembrança da Sociedade de Análise de Risco para os nossos queridos palestrantes.
Então, eu não sei se já foi falado isso, acho que não foi, né? Você não falou sobre a araucária. Então, o que nós temos aqui... A araucária estava aqui, né, Fran? Onde está? Tinha uma montada aqui. A gente tem uma réplica, uma escultura da araucária, que é a nossa árvore símbolo do Paraná, né? E o nome, né, indígena de Curitiba significa muitos pinheiros, né? Então, essa é uma lembrança que nós fizemos para os palestrantes. Uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Vamos fazer uma foto, isso, com os nossos palestrantes, todos bem juntinhos. Professor Nauel, nosso muito obrigado. Carlos Uribe, também o Marco Antônio, nosso muito obrigado pela palestra. Então, nos encontraremos novamente amanhã com a nossa palestra magna a partir das 9 horas da manhã. O recado que a Daniela pede para eu lembrar aqui, quem tiver com os fones, aparelho de tradução simultânea, pode entregar na saída do saguão aqui do teatro, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos que nos acompanharam até esse momento. Até amanhã.